Olá, turma! Nossa aula hoje é de um assunto importantíssimo para o controle dos micro-organismos dentro das indústrias que manipulam alimentos. É sobre higiene e boas práticas de fabricação, ou simplesmente BPF. Então, como já vimos em aulas anteriores, existem três tipos de perigos que podem se desenvolver nos alimentos: os perigos microbiológicos, os químicos e os físicos. Como forma de prevenção ou mesmo redução dos níveis desses perigos nesses alimentos, é que nós podemos estar usando programas de qualidade, como é o caso das boas práticas de fabricação, para conseguir esse resultado. Bom, as boas práticas de fabricação são práticas de higiene, né, bem relacionadas com higiene, e a gente sabe que onde se manipula alimentos, obrigatoriamente se deve trabalhar com muita higiene, justamente para controlar esses potenciais perigos e prevenir doenças transmitidas por alimentos. A gente não pode falar em boas práticas de fabricação sem falar antes no conceito de higienização. Muita gente confunde limpeza com higienização, mas são coisas diferentes. A higienização é composta da limpeza ou lavagem, mais outro processo que é a sanificação ou desinfecção. Qual é a diferença entre lavagem, limpeza e sanificação ou desinfecção? Tá aqui. Enquanto que na lavagem ou limpeza, o objetivo é remover sujeira e, claro, junto com a sujeira vão muitos micro-organismos. Na sanificação ou desinfecção, o objetivo é eliminar ou reduzir a um mínimo o número de micro-organismos que sobraram do processo de lavagem. Tanto que uma sanificação ela não consegue ser efetiva quando não se faz uma lavagem ou uma limpeza antes, porque a matéria orgânica do alimento que sobrou naquela superfície, ela vai impedir ou pelo menos atrapalhar o processo de sanificação. Então, a lavagem, de uma forma geral, é feita com água e detergente neutro, com auxílio de alguns utensílios, como escovas ou esponjas. Já a sanificação, ela pode ser química ou física, sendo que a mais utilizada é a sanificação química, por ser mais barata, por não necessitar de tantos aparatos tecnológicos. E isso faz com que a solução clorada entre 100 e 250 ppm seja a mais utilizada, mas também se utiliza bastante o álcool a 70 ou o quaternário de amônia. E quais são os procedimentos, as etapas de um processo de higienização? Parece muito com o que a gente faz em casa, né? Quando vai lavar uma louça, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É remover os resíduos, aquele resto de alimento que ficou lá em cima do prato. Isso se chama o procedimento de limpeza. Então, com o próprio talher, vai lá, retira aquele resíduo, né? Um resíduo grosso, vamos dizer assim. Nas indústrias, da mesma forma, se faz um doce, quando se faz um iogurte, sei lá, vai moer uma carne, então aquele resíduo grosso, ele é removido para só então fazer a etapa de lavagem com detergente neutro e esponja e depois um enxágue muito bem feito. Porque se ficar um resíduo de detergente na superfície que eu estou lavando, o que vai ocorrer é que pode ser um perigo químico, né? E ao invés de estar ajudando, vai estar atrapalhando. Bom, finalmente vem a etapa de sanificação. A química pode ser feita tanto por imersão quanto por borrifamento
né? Principalmente quando são superfícies grandes, como é o caso de equipamentos ou de mesas, que isso eu não vou conseguir imergir. Utensílios pequenos, aí tudo bem, eu coloco dentro de uma bacia, de uma cuba e posso fazer assim a sanificação química. E a sanificação física seria o quê? Seria o uso de calor para eliminar os micro-organismos. Então, para isso, eu preciso de uma estrutura melhor. As indústrias, grandes indústrias, usam o vapor para isso, mas aí elas têm que ter uma caldeira para gerar esse vapor, e tudo isso é custo. Bom, após a sanificação, dependendo se esse material vai entrar em contato direto com o alimento, pode ou não ser feito um enxágue. E após o enxágue, aí sim vem uma secagem, né? Geralmente essa secagem é feita ao ar livre, né? Temperatura ambiente mesmo, mas pode ser utilizadas estufas. Só não se recomenda o uso de panos, né? O próprio papel, se for utilizado, ele não pode ser reciclado. E em seguida é feito o acondicionamento, né? Guardado esse equipamento, esse utensílio em um local fechado, protegido, para que não haja uma recontaminação. Bom, e como se prepara uma solução clorada? Né? Na verdade, existe uma proporção. Como os hipocloritos de sódio vendidos no mercado, ele tem uma concentração de 10%, a tendência é que você use essa concentração para o cálculo. E aí você tem a relação de 20 ml de hipoclorito diluídos em 10 litros de água, ou se eu não tiver hipoclorito, quero usar água sanitária, então eu vou aumentar em 5 vezes a concentração, já que a água sanitária tem só 2% de cloro. Então, vai ficar 100 ml de água sanitária para cada 10 litros de água. Feita a diluição, eu posso deixar o utensílio de molho por no mínimo 15 minutos para que essa solução faça efeito sobre os micro-organismos ali presentes. Importante lembrar que caso uma empresa faça uso de panos, ele só pode ser utilizado uma vez e quando descartado deve ser higienizado, ou seja, lavado com um sabão e depois colocado de molho nessa solução de água sanitária ou de hipoclorito de sódio por no mínimo 15 minutos. E sempre eu tenho que trocar esse pano quando necessário, ok? Bom, por hoje é só. Nós vamos parando por aqui. Até a próxima!